paz do Senhor Jesus, criança, tudo bem com você? Bem-vindo à nossa última aula de outubro, onde nós estamos falando sobre a pessoa do Espírito Santo. Durante esse mês, nós aprendemos muitas coisas sobre o Espírito Santo. Na verdade, nos últimos 3 meses, nós temos conhecido um pouquinho mais sobre o nosso Deus. Esse Deus que é único, Nós servimos a um único Deus, mas composto e que se manifesta através de 3 pessoas: Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Esse Deus que é único, que não há um pódio entre eles, que se fosse assim, não se sustentaria. Mas o nosso Deus é um Deus único, formado sim por 3 pessoas que são exatamente iguais no seu poder, na sua essência, na sua divindade. E desta maneira nós podemos crer na Trindade. Nós aprendemos também durante esse último mês que o Espírito Santo também é onisciente, onipotente, onipresente. O Espírito Santo sempre existiu, ele é eterno. Nós podemos ver a pessoa do Espírito Santo sendo manifesta e agindo desde a criação. Também nós aprendemos que o Espírito Santo é uma pessoa, ele não é uma energia, fogo, vento. Existem muitos símbolos sobre o Espírito Santo, mas ele é uma pessoa que tem intelecto, que tem emoções e que tem vontade. O Espírito Santo é uma pessoa, ele é Deus e nós precisamos ter comunhão com ele. E hoje não será diferente. Nós iremos aprender um pouquinho mais sobre o Espírito Santo. E a aula de hoje é uma boa notícia que a tia Débora tem para te dar. Por isso, assiste até o final. Para começarmos, vamos pegar a nossa Bíblia, a palavra de Deus para nós, e vamos ler lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 16, que diz assim: Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Criança, lá na nossa primeira aula, a tia Débora começou a contar para você sobre o Espírito Santo, que o Espírito Santo é o Consolador, aquele que foi prometido por Jesus para vir a esta terra e estar conosco, nos ensinando. Este Espírito Santo que seria aquele que nos ajudaria e nos ajuda a vivermos os nossos dias aqui na terra. Mas você sabe muito bem, uma vez a tia Débora te perguntou: onde está Deus Pai? E você certamente me respondeu: está no céu, assentado no trono. Onde está Jesus Cristo, Deus Filho? Está no céu, à direita de Deus Pai. E onde está o Espírito Santo? Aqui nós acabamos de ler que o Espírito Santo habita em nós, no nosso coração, na nossa vida. O Espírito Santo, que é Deus, te formou, nos fez, ele escolheu fazer do nosso coração a sua morada. Mas o fato do Espírito Santo morar no seu coração traz muitas coisas boas para a nossa vida. E para iniciar, a tia Débora quer que você entenda isso, que você aprenda esta verdade. O Espírito Santo, que é Espírito de Deus, que é Deus, mora dentro de você. Quando nós aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador, como nosso Senhor, nós recebemos
A pessoa do Espírito Santo aonde? No nosso coração. Quando nós aceitamos Jesus Cristo, nós recebemos o Espírito Santo. E quando nós temos o Espírito Santo nas nossas vidas, a nossa vida tem que ser transformada, ela precisa ser diferente. Quando nós temos o Espírito Santo, nós podemos sim errar, nós podemos sim pecar. Às vezes, a gente briga com alguém, a gente discute com a nossa mamãe ou com o nosso irmão. Porém, se nós temos o Espírito Santo, nós vamos nos arrepender, nós vamos pedir perdão. Mas quando nós não temos o Espírito Santo na nossa vida, nós mentimos e a gente fala: não tem problema eu mentir. Nós enganamos as pessoas. Ah, não tem problema, tia Débora. Ah, isso é só uma mentirinha. Quando nós mentimos, nós colamos na prova. Ah, mas foi só uma vez. A gente não tem o Espírito Santo para nos dizer: olha, isso não é bom, isso não agrada ao Senhor. E de pouquinho em pouquinho, olha como fica o nosso coração cheio de pecado. E isso entristece o nosso Deus. O Espírito Santo habita dentro de nós. Para quê, tia Débora? Para nos convencer do nosso pecado, para nos convencer que precisamos do perdão de Deus. Ele é que nos santifica, nos purifica. O Espírito Santo trabalha dentro de nós para que nós possamos estar mais parecidos com Jesus. Quando alguém, mesmo que esteja cheio de pecado, fazendo coisas que não agradam ao Senhor, se ela se arrepender, sim, se ela ouvir o Espírito Santo dizer a ela que ela precisa de Jesus Cristo, então o Espírito Santo vai nos dar o entendimento que precisamos de Jesus, que Ele é o único caminho. E então o Espírito Santo entra na vida dessa pessoa que antes era pecadora, falha, na presença de Deus, que não acreditava, que tinha uma vida de pecado. Mas quando o Espírito Santo entra na vida de alguém, todos os dias, de pouco em pouco, quanto mais essa pessoa continua na presença de Deus, olha o que vai acontecendo na vida dessa pessoa. Ela vai sendo purificada, transformada. Isso significa ser santificado. O Espírito Santo é que trabalha no nosso coração, nos purificando, nos tornando limpos na presença de Deus e nos fazendo ser mais parecido com Jesus. Manso, humilde, como Jesus é. A verdade que o Espírito Santo mora dentro do seu coração deve ser motivo de muita alegria. Mas isso não significa que nós temos que continuar vivendo uma vida de erro, vivendo a vida como nós queremos. Não, você acabou de ver a tia Débora te explicar que quando nós temos o Espírito Santo na nossa vida, nós precisamos estar de uma maneira que agrade o Senhor. Nós somos templo do Espírito Santo e tudo em nós deve glorificar o nome do Senhor. Tia Débora, tudo que eu fizer precisa glorificar ao Senhor? Sim. O que você pensa precisa ser algo, precisam ser coisas que agrade o Senhor, porque o Espírito Santo é onisciente e ele sabe o que você pensa. O que você vê também precisa agradar ao Senhor, porque a Bíblia nos diz que os nossos olhos é a janela da nossa alma. Aquilo que entra pelos nossos olhos pode tornar o nosso coração mau ou bom.
tudo aquilo que eu ouço também precisa agradar ao Senhor. Tudo aquilo que eu faço precisa de alguma maneira apontar Jesus Cristo, alegrar o Espírito Santo e não entristecê-lo. Nós precisamos ir em lugares que o Espírito Santo nos acompanhe. Sim, isso mesmo. Nós precisamos falar coisas com pessoas que agrade o Espírito Santo. Tudo que sai da nossa boca precisa alegrar o coração do nosso Deus. Será que palavrões, xingamentos, palavras e frases cheias de mágoa alegram o coração de Deus? Não. Então, comece a perceber, será que o que você tem falado, com quem você tem conversado, tem alegrado o coração de Deus? Nós precisamos também tomar cuidado com o que nós sentimos. Um coração cheio de mágoa, de raiva, que não libera perdão, não está alegrando o coração do Espírito Santo, não está apontando o amor de Jesus sobre as nossas vidas. Por isso, nós precisamos ter esse cuidado para não entristecer o Espírito Santo, para viver uma vida transformada. Porque se um dia nós estávamos com o coração cheio de pecado, mas eu levantei as minhas mãos, aceitei Jesus Cristo como meu Salvador, o Espírito Santo foi derramado sobre a minha vida. Agora eu preciso ter uma vida em tudo que agrade ao Senhor, que agrade o Espírito Santo. Assim, criança, como um balão, uma bexiga. Uma bexiga vazia, ela tem serventia? Só uma bexiguinha assim, ela serve para alguma coisa? Não. Mas e se eu encher? Uma bexiga cheia, ela tem mais utilidade do que vazia. Assim somos nós, como essa bexiga. Quando nós estamos vazios da presença do Espírito Santo, nós não temos serventia. Mas quando nós estamos cheios do Espírito Santo, o Senhor pode nos usar para abençoar outras pessoas. O Espírito Santo é este Deus que nos ajuda a falar do amor de Jesus para outras pessoas. Mas nós mesmos estando cheios, nós não mandamos na nossa vida. Se eu falar, balão, eu quero que você vá para frente. Não foi. Tia Débora, o que você está querendo me ensinar? Que nós somos dependentes do Espírito Santo. Que nós não somos donos da nossa vida, mas é Ele quem nos guia, quem comanda, quem nos direciona na direção que dá na vontade do Pai sobre as nossas vidas. Criança, a tia Débora quer que nessa última aula sobre o Espírito Santo você aprenda algumas coisas. O Espírito Santo, que é Deus, mora dentro do seu coração. É através do Espírito Santo que nós podemos sentir a presença de Deus. É o Espírito Santo que nos convence do nosso pecado e nos convence que nós precisamos de Deus, que nós precisamos do perdão de Deus sobre as nossas vidas. É o Espírito Santo que nos convence do nosso pecado, transforma o nosso coração e nos torna mais parecidos com Jesus a cada dia, nos santificando, nos preparando para nós encontrarmos Jesus Cristo quando Ele voltar. Mas existe algo que é muito, muito, muito importante termos com o Espírito Santo: comunhão. Nós precisamos todos os dias falarmos com o Espírito Santo, através da oração, através da palavra, dos louvores.
Mas você fala: tia Débora, como posso eu falar com o Espírito Santo que não estou vendo? Olha, deixa a tia Débora te dar um exemplo. Quando nós ligamos para alguém e nós estamos conversando com essa pessoa, você está vendo ela? Não, você está falando com ela pelo telefone, mas você não está vendo ela. Porém, você sabe que ela está te ouvindo. Assim é o Espírito Santo, mesmo que nós não o vejamos, mas quando nós falamos com ele, nós temos a certeza que ele está nos ouvindo. Bom, eu espero que você tenha entendido. É claro que é algo muito mais para nós conhecermos, mas é o suficiente para nós nos rendermos e adorarmos a esse Deus tão maravilhoso e grandioso. Finaliza o bloco de atividades de outubro e semana que vem nós vamos nos encontrar aqui para falarmos sobre um novo tema. Um beijo, Deus abençoe a sua vida e até semana que vem.